Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. Esther, capítulo 4. Aleluia. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvar e bendizer o Deus que salvou e mudou a minha vida. E que está aqui nesta noite, nos dando aí uma oportunidade que tem aí colocado no coração da missionária, do ministério da igreja. Campanhas que nos tragam, que nos aproximam a cada dia mais da verdadeira prosperidade, que é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E diz assim o texto sagrado. Esther, capítulo 4, e diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E a todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que ele tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandando para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe havia sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhes deu a cópia da lei escrita que se suplicara que em Suzã, se publicara em Suzã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode assentar. Amado, antes que eu comece a dizer, eu gostaria que você fizesse hoje uma pergunta a você mesmo. Eu não quero que hoje você pergunte ao seu irmão da esquerda, nem ao seu irmão à direita, mas eu quero que você imagine uma cena. Imagine que você está na sua casa, você não precisa responder, responda a Deus. Imagine que você está na sua casa cuidando dos seus afazeres, dos seus filhos, ou fazendo a comida do seu esposo, ou você, esposo, trabalhando aí no trabalho que Deus te concedeu para suprir as necessidades da sua casa, e você recebe uma mensagem no seu celular, do co-pastor da igreja. E ele diz assim: olha, o pastor da igreja pediu para que eu avisasse a vocês que está acontecendo algo muito sério, que estamos entrando numa luta, então que vocês devem parar o que está fazendo e começar um clamor. E você mande uma resposta para ele e diga assim: olha, pastor, com todo respeito, mas eu agora estou ocupado. Eu estou no meio de um trabalho, eu não posso parar o que eu estou fazendo para começar a clamar.
E você recebe em resposta uma outra mensagem dizendo assim: olha, não tem problema. O pastor manda te dizer que se você não clamar, outro vai clamar no seu lugar. Agora não pense você que o seu marido vai suprir a sua necessidade, que o seu green card vai salvar a sua vida. Não pense você que você não vai perecer, porque você vai perecer. Essa era a situação de Esther. Amados, eu comecei a ler o livro de Esther, e eu confesso que eu li todo o livro algumas vezes, porque eu tenho descoberto nos últimos dias como é difícil ser crente, como é difícil ser um servo de Deus. E eu comecei a ler essa palavra, e a missionária irmã Vanessa me deu essa oportunidade algum tempo atrás, e eu comecei a ler. E Esther, o texto sagrado diz que no tempo do rei Assuero, o rei dá um grande banquete para mostrar ali as suas riquezas, os seus bens, e durante aquele banquete ele manda chamar a rainha se recusa a atendê-lo, soberba tanto quanto ele. Ela diz: não vou lá me mostrar porque ele quer, eu estou ocupado, vou fazer o que eu estou fazendo. E ele então fica indignado com aquilo e põe a rainha para fora, e decide-se que vão se escolher outra rainha. E Deus lá levanta uma mulher órfã, cuidada por um primo. Amado, só Deus faz isso. Pega uma órfã que não tem pai, não tem mãe, não tem casa. Uma mulher naquela época não podia trabalhar, não podia se sustentar. Faz dela uma rainha num país estranho. Faz com que ela ache graça diante de um rei, como Assuero, que gostava tanto de se mostrar. Mas Deus provê ali que Assuero escolhe Esther como rainha. E Esther, no palácio do rei, continua guardando o seu coração. E um belo dia, o rei tinha um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro chamava-se Amã. E Amã, ele era venerado, ele era ali adorado, ele gostava como rei, de mostrar o que o rei tinha dado para ele, que ele tinha posição, que ele tinha autoridade, que ele mandava, que ele fazia, e que ele podia fazer o que ele quisesse para aqueles que estavam abaixo dele. E então, mas a palavra diz que havia um judeu, que o nome dele era Mardoqueu, primo de Esther, agora primo da rainha. E um belo dia esse judeu ficava sempre na porta, e quando Amã passava, todos se curvavam diante dele. Todos menos Mardoqueu. Porque Mardoqueu, irmãos, ele estava num país estranho. Ele dependia materialmente de um rei estranho, mas ele sabia que a vida dele ainda pertencia ao rei dos judeus. Ele sabia que num país estranho, em Jerusalém ou em Suzã, Deus continuava Deus, e se curvar neste tempo é sinal de adoração, é sinal de respeito. E a palavra de Deus diz, o texto sagrado diz antes, que Amã era inimigo de Deus, era descendente dos inimigos de Deus. E eu e você não nos curvamos diante dos inimigos de Deus. Nós não podemos ter negócios com o mundo, nós não podemos começar aí a fazer negócio com aqueles que desagradam o Senhor. Então Amã se enfurece de tal maneira. Ele já era inimigo dos judeus, então ele pega aquela oportunidade, a presença ali, o que ele acha que é uma afronta, porque é assim que o mundo vê a minha, a sua adoração, a minha, a sua fidelidade a Deus como uma afronta. E então Amã ali se enfurece, conversa com o rei, trama e decide matar todos os judeus. E quando Mardoqueu fica sabendo dessa situação, a palavra de Deus diz que ele rasga suas vestes, ele se veste de saco em sinal ali de luto, em sinal de pedir misericórdia a Deus, em clamor a Deus, de saco e de cinzas, e se põe diante da porta do rei, porque ele não podia entrar daquela maneira. Em muitas situações nós nos sentimos assim, a gente tem a sensação de que a gente não pode entrar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa entrar na situação, quem entra e resolve é Deus. Nós só precisamos manter a nossa posição, nós só precisamos continuar constantes ali, clamando na porta do rei. E então, a Bíblia diz que os eunucos, as mulheres ali que serviam Esther, vendo aquela situação, elas vão falar com Esther, diz: olha Esther, o seu primo está lá fora.
vestido de sacos, e Esther ainda não tinha tomado conhecimento do que estava acontecendo. E Esther procura saber o que estava acontecendo. Amados, então eu vejo aqui algo lindo. Porque Esther era rainha, já não era mais órfã, já não era mais desamparada. E Esther se preocupa em saber, e quando Mardoqueu manda ele avisar, ela diz: olha, Mardoqueu, eu preciso fazer, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer, porque eu não posso falar com o rei. E Mardoqueu manda dizer para ela assim: olha, Esther, Mardoqueu tinha a consciência de que se ele não fizesse, Deus ia levantar outro para fazer. Nós estamos numa campanha de libertação e vitória. Amados, eu vou te dizer uma coisa, nós só conseguimos vencer quando nós colocamos a nossa vida à disposição do reino de Deus. Porque quem vence na nossa vida é o Senhor. E quando nós estamos muito ocupados, Deus começa a lutar nossas lutas. E nós estamos muito ocupados quando nós colocamos o nosso coração na obra. Quando Ele olha lá de cima e diz: não, ela está clamando por alguém. Não, Ele está lá ensaiando para cantar um hino, para louvar bonito. Não, ela está lá se preocupando em fazer a obra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa situação. E a Bíblia diz que Mardoqueu diz assim: olha, se você não fizer, Deus vai fazer outro. Mas não pense você que o palácio vai te livrar das mãos do rei. Não pense você que o palácio, que a situação, que ser rainha, que a coroa vai te livrar do castigo. Porque, amados, não há situação que possa nos livrar, não há situação financeira que possa garantir a nossa tranquilidade, não há documento que possa garantir o nosso sossego. O que garante a nossa tranquilidade, o que garante a nossa vitória é o Senhor que luta as nossas causas. E a Bíblia diz que Mardoqueu então começa a clamar, e Esther diz: não faz assim. Diga ao povo para levantar um clamor, porque eu por 3 dias não vou comer e nem beber. E eu vou entrar diante do rei. Se o rei estender o cetro para mim, amém. Se o rei não estender, eu vou morrer, mas eu vou fazer a minha parte. Deus vai olhar de cima e vai ver, ela fez a parte dela. Então, mas juntamente com isso, enquanto Mardoqueu começa a clamar pelo povo de Deus, e Mardoqueu clamando pelo povo de Deus, e Amã lá se sentindo poderoso, se sentindo confortável na sua situação, primeiro-ministro do reino, homem de confiança de um rei, e ele começa a tramar, e um belo dia a Bíblia diz que ele passa, Esther manda chamar o rei, entra à presença do rei, e Amã estava lá. Quantas vezes nós temos visto aí as situações que parece que só crescem diante de nós. Nós crescemos, nós lutamos e a resposta parece não vir. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida à disposição da obra de Deus e, amados, e vem luta de todos os lados. O patrão se levanta, o vizinho se levanta contra a sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, enquanto o inimigo levanta um da sua direita, outro da sua esquerda, Deus está tirando o sono de alguém que pode mudar a sua situação. E aquela noite, enquanto Mardoqueu clama, amado Mardoqueu, o texto não me diz que ele estava preocupado com Amã. Em nenhum momento a Bíblia me diz que ele começa a orar preocupado com Amã, porque Amã não gosta dele. Ele não está preocupado se Amã não gosta que ele se curve diante dele. Ele está preocupado em lutar por aquilo que Deus colocou diante dele. Ele diz: não, eu vou tomar uma posição, eu vou clamar aqui, eu vou fazer, porque Deus vai mandar livramento de alguma forma. E enquanto isso, Amã vai para casa. E a Bíblia fala de uma noite, 3 homens diferentes. E 3 situações diferentes. Enquanto Mardoqueu clamava, eu imagino o servo de Deus, vestido de saco, boca no pó, semblante quebrantado, coração doído, dizendo: Deus, lá fora tem homens, lá fora tem mulheres, tem crianças, Pai, que precisam de um livramento. Amã vai para casa, continua o seu banquete, começa a falar do que ele tem. Aí a Bíblia diz que a mulher dele diz assim, ele fala: tudo que eu tenho não me satisfaz.